Sejam todos muito bem-vindos para o segundo episódio do nosso podcast Lado B. Eu sou a Letícia. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Arthur. É um prazer estar aqui nesse segundo episódio também. E hoje nós vamos estar conversando com dois professores. O professor Luiz, da cadeira de artes. Fala, galerinha. Professor Luiz aqui na área. É um prazer muito grande estar com vocês, Arthur e Letícia. Obrigado, Biângulo, também pelo convite. E também estamos aqui com a professora Roberta, da cadeira de matemática. Oi, Roberta. Oi, galerinha. Eu sou a professora Roberta e eu tô aqui pra gente trocar várias ideias sobre as dúvidas, as preocupações que vocês têm e vai dar tudo certo. Muito obrigada por vocês estarem aqui e hoje o nosso tema é Pais, Enem e outros vestibulares. Acho bom para começar a falar sobre Pais e Enem, nós já introduzimos e contextualizamos. Qual é o objetivo do Pais e do Enem na vida do estudante? Então a gente tem que pensar primeiro em qual é o seu objetivo, em qual é a sua carreira, né? Porque antes disso a gente não pode definir se você quer fazer o Enem, se você quer fazer o Pais ou qualquer outro vestibular tradicional. Quando o aluno ele vai escolher a sua carreira, a primeira coisa é pensar em aonde oferece esses cursos. Se o aluno estiver focado na UNB, se ele estiver focado em fazer um curso específico em Brasília, ele precisa focar nos vestibulares tradicionais da UNB e no PAS. Se ele é um aluno que ele pode, né, que a família tem essa possibilidade de estar em outros estados, de estar em outras cidades, ele pode ir para o Enem, porque o Enem tem uma abrangência melhor e maior, e aí ele pode ter oportunidade de concorrer a várias vagas, né? A UNB é muito fechada, então ele teria ali uma oportunidade. Já no Enem, ele tem diversas oportunidades, dependendo do curso que ele quer. E aí, qual seria mais vantajoso, dependendo da escolha do curso, claro, para a gente ter um acesso maior à faculdade, ao ensino superior? Então, a gente vai entender primeiro qual é a diferença da prova do PAS e da prova do Enem. A prova do PAS ela é específica do conteúdo do ano letivo. Então, a prova do PAS 1 tem aqueles conteúdos da primeira série. PAS 2, segunda série, PAS 3, terceira série. O vestibular da UNB e o PAS, eles têm uma linguagem muito mais rebuscada. E é uma linguagem, são questões que são elaboradas no nível mais alto, né? Então, até o nível de interpretação, para quem vai fazer o UNB, para quem vai fazer PAS, tem que ser melhor. O aluno tem que se dedicar mais à interpretação de texto, a pegar provas anteriores e a buscar esse conhecimento da prova, da forma como a UNB cobra. Né? É uma prova muito específica. O Enem, pelo seu lado, ele tem uma linguagem muito mais clara, muito mais simples, e ele cobra todo o conteúdo do ensino fundamental e do médio. Então, ele começa com questões muito mais simples e ele vai aumentando o nível dentro da prova. Então, você consegue bem numa prova do Enem sem ter todo o conteúdo do ensino médio muito bem elaborado. Já no UNB, é impossível. Se você não tem esse embasamento muito profundo dos conteúdos, você não consegue ir bem. E a UNB ainda tem que lembrar de uma coisa, né? Você não pode chutar. O seu chute na UNB te leva a perder uma vaga. Né? Você tem que ver até onde vale a pena, até onde compensa você arriscar uma prova, arriscar uma questão e arriscar a sua questão que já estava certa. Né? Então, qual é o foco do aluno quando ele vai? Qual é a vantagem dele? Eu quero o UNB porque é o sonho da minha vida, porque eu sempre esperei por isso. Ótimo, foca na UNB, foca naqueles vestibulares, em preparatórios, nos aulões. Não, eu quero o curso independente da universidade, porque a gente sabe que tem isso. Tem gente que tem um sonho de fazer o UNB, tem gente que tem um sonho de fazer medicina não importa onde, né? Pode ir para os 4 cantos do país, desde que faça medicina. Então a gente tem que pensar nisso, qual é a vertente? Né? O Enem, ele não serve só para a UNB. E na verdade esse ano a UNB já tirou o Enem. A UNB não está mais aceitando o Enem como forma de ingresso. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Para o aluno que está focado na UNB, o Enem não é uma vantagem para ele. Mas o Enem ele serve para o ProUni, ele serve para o SISU e ele serve para o FIES, que são programas do governo completamente diferentes, mas todos eles te levam ao seu curso, te levam ao seu objetivo. Interessante. Nesse quesito de nota e tal, como que eu consigo usar a minha nota do Enem sem ser para entrar na UNB de fato? Que lugar, como que funciona essa logística com a nota do Enem em outros lugares? Então, o que ocorre? A sua nota do Enem ela vai ser uma nota de corte que pode ser proporcional também a uma bolsa de estudo fora das universidades públicas. Então, se você quer ingressar numa faculdade X, né, particular que seja, para um determinado curso Y, a sua nota do Enem ela pode te favorecer uma bolsa de até 100%, dependendo de um dos programas que você vai ingressar, né? Então, assim, o Enem, ele é democraticamente mais flexível para esse candidato
a uma vaga dentro dessas instituições de ensino. Né? Eu acho o Enem ele muito mais acessível nesse sentido, como a professora Roberta falou. Até na forma de cobrar o conteúdo quanto a própria linguagem. O Enem, o que ele faz? Você tem aí 3 vertentes, né? O SISU, que é o sistema de seleção. Então, o SISU, você coloca a sua nota, foi isso que você falou com relação à nota. Só que o que você tem que pensar primeiro? Qual o curso que eu quero? Você tem que fazer uma pesquisa antes. Qual é a pontuação que eu preciso? Porque senão você fica perdido. Primeiro você tem a nota e depois você pensa no curso que você quer. Então, você já tem que ir focado, sabendo o que você quer para a prova. Tendo a sua nota, você vai avaliar, tem universidade nos estados tais, tem particulares em outros estados também que aceitam. Qual que eu quero? Né? Qual que é o meu foco? Aonde que vai ser o melhor ensino? Onde que vai ser o melhor, onde eu vou aproveitar mais a minha formação? Não adianta você ter a nota do Enem e depois você pensar no seu curso. Infelizmente, tem muitos jovens que estão ainda perdidos e têm a nota do Enem e vai procurar um curso que serve para aquela nota. E acaba se frustrando lá na frente. Por isso que quando a gente conversa com os alunos, a nossa ideia, o nosso intuito é que o aluno se prepare para o curso que ele quer. E não que a nota dele defina o curso que ele vai fazer. Tá? O FIES, que é um financiamento via banco, tá? Ele é totalmente via banco, mas também é para as universidades particulares, para as faculdades particulares. E o aluno faz com ou sem juros, tá? Esse sem juros, gente, é muito relativo, porque assim, a gente sabe que é banco e vai envolver uma série de interesses. Mas você tem a oportunidade de fazer o seu curso e no término do seu curso, você começa a pagar pela sua faculdade. O ProUni é o Programa de Universidade para Todos, que você tem a oportunidade de ganhar uma bolsa parcial ou integral. Né? E aí você teria um curso aí numa universidade particular, sem curso algum. E o SISU é esse que você pode escolher universidade pública, universidade particular também, tá bom? Mas esse tem os critérios da universidade. A UNB retirou, tá? De novo, a UNB retirou. Por quê? Porque ela acredita não ser a forma mais democrática do ingresso de um aluno na universidade. Por incrível que pareça, né, professor, a gente sempre defende que o Enem seria o mais democrático, porque o objetivo do Enem é avaliar, na verdade, o ensino no Brasil. O Enem, ele prioritariamente não era para ingresso à universidade, era para ver como é que estava o ensino no Brasil, e ele usa isso para entrar na universidade. Mas o objetivo do Enem era esse, tanto é que é uma prova muito mais simples na sua linguagem e nos seus conteúdos, porque a gente sabe que dependendo das regiões do país, o ensino é completamente diferente. E a UNB usou isso justamente para tirar o Enem, justificando que em São Paulo vai ter um aprofundamento melhor de determinado conteúdo, em Brasília um outro tipo de vertente, no Nordeste, no Sul. E ele tirou esses critérios e falou, se a pessoa quiser ingressar na UNB, ela vai ter que vir até aqui e fazer o vestibular específico da UNB. Sim, sim. Pois é, e é até bom fazer um gancho puxando esses sistemas de ingresso à universidade, né? Que tem o SISU, tem o ProUni, tem o FIES, e falar que agora o ProUni também aceita a escola particular, né? Ele aceita a ingressão de alunos pela escola particular através da nota de corte do Enem. E até puxando o que você acabou de citar, que o Enem, apesar dele ser um exame nacional do ensino médio, né? Que é para avaliar e ele entrar nas universidades, ele também é considerado uma prova muito cansativa pela quantidade de questões e pela quantidade do texto, né? Nem a complexibilidade da prova. É mais a quantidade de texto, o tempo de leitura, os dias que você tem que fazer e essas coisas. Então, em comparação ao PAS, mesmo o PAS sendo mais complexo, o fato dele te avaliar de acordo com a sua série, ele não seria mais proveitoso? Depende. Por quê? Porque são critérios diferentes, né? E aí a gente tem que avaliar agora, não a prova, mas sim esse candidato. Eu vejo mais dessa forma. Então, assim, o Enem, ele é mais denso. Ele é mais denso na leitura. Mas é uma leitura cansativa? Porque se o meu candidato, se o meu aluno, ele não tem hábito de leitura, essa prova vai ser maçante. Né? Agora, se o meu aluno, ele também não tem um repertório muito grande de leitura, a prova do PAS também vai ser maçante. Pelo vocabulário. Então, aqui talvez seja o pulo do gato, né? Que a gente tem que prestar atenção. Que seria o quê? Esse candidato, esse aluno, ele tá apto a ter uma base para fazer essa prova? Porque a ideia dessa prova não é ser cansativa, não é ser torturante. Né? Todo final do ano, eu me deparo muito com meus alunos, tanto nas escolas particulares, como pré-vestibular, cursinhos, enfim, que é esse medo da prova. Né? Porque é uma ansiedade muito grande. Eu passei por isso quando fui fazer também, e eu super entendo.
mas é um preparo que ele tem que ser contínuo. Por isso que quando a gente fala no colégio, gente, vocês estão lendo? Lê, sei lá, rótulo de remédio, bula de remédio, jornal. Jornal existe ainda. Jornal impresso. Hoje é tudo digital, né? Mas a leitura digital, ela é mais enxuta, né? Ela é mais curta. Então a gente tem hábitos de leitura mais práticas, mais objetivas. E quando a gente chega numa prova como o Enem ou como o PAS, né, a gente se depara com uma leitura que a gente não está habituado. Sim. Né? E a diferença que é também, né, de uma leitura impressa para uma digital. O Enem agora tem o formato digital. Quando você faz a sua inscrição, tem lá, você escolher qual é, se você prefere fazer em digital ou impressa. Então, assim, a leitura deve ser muito cansativa, né? Sim, com certeza. Eu queria também aproveitar, já que vocês falaram que cansa muito, de fato é uma preparação muito intensa, o ano todo se preparando, estudando. Vocês têm alguma dica para dar para quem realmente quer estudar, não quer se frustrar? Tem como ser mais fácil estudar para o Enem, para o PAS, independente? Tem, então vamos lá, vamos pensar assim. Um aluno que quer o PAS, né? Um aluno que está no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, ele quer o PAS. O que ele tem que focar? Em leitura, em obras, e é claro, assim, matemática, gente, física, química, biologia, sempre vai ter um peso maior. Então ele precisa focar nesse treino. Por quê? Porque se você pega as provas dos últimos vestibulares, dos últimos PAS, a fórmula é a mesma. Por isso que a gente fala assim, até para concurso público, né? Quando a gente vai estudar para uma prova específica, a gente tem que buscar sempre os anos anteriores, porque é uma formulazinha de bolo. Eles sempre vão cobrar os mesmos conteúdos, sempre vão cobrar a mesma contextualização, só que eles vão mudar o nome, ao invés de ser Pedro e Maria. Então, assim, se a pessoa está focada e se ela sabe que é isso que ela quer, ela vai buscar as provas anteriores. O Enem é a mesma coisa. Né? O Enem, quando a gente pensa em Enem, fala, tem humanas, tem linguagens, dá para ir bem nessas matérias e isolar um pouco exatas. Qual é o cuidado? Matemática tem metade da prova, são 45 questões. Só que são 45 questões, e qual é a vantagem do Enem? Matemática básica. A metade das questões de matemática são matemática básica. Você não vai pegar uma prova de PAS e de vestibular tradicional da UNB com matemática básica. Não vai. Você vai ter que... Pode até ter o cálculo básico, mas você vai ter que interpretar o texto, você vai ter que entender o que ele está pedindo, usar a fórmula certa no lugar certo. No Enem, não. O Enem é interpretação, é o cotidiano, é o dia a dia, é o problema da padaria, é a contextualização do que está acontecendo em determinada situação. Então, essa é a diferença. A linguagem da UNB é uma linguagem muito mais rebuscada, foi o que o professor falou. Se você não lê os livros, se você não tem conhecimento do que está acontecendo, você não consegue fazer a prova. E aí, para você fazer uma prova do PAS, olha, eu sou muito bom em geografia e história. Gabarita as duas. Por quê? Gabaritando as duas, o que você vai ter que fazer nas outras matérias? O básico. Dependendo do curso que você quer, você faz o básico, você não vai arriscar. Tem aluno que fala, professor, eu fiz a prova toda do PAS. Perdeu a prova. Perdeu a prova. Por quê? A chance dele errar é muito maior. Né? A chance dele marcar toda uma prova e errar mais da metade da prova é grande? É enorme. Então, não dá para uma prova de PAS, para uma prova de UNB, você marcar a metade da prova, sem ter consciência do que está marcando. A gente sabe que tem aluno que quer engenharias, que quer direito, que quer medicina, ele vai marcar mais metade da prova. Mas ele sabe que o curso dele é necessário fazer. Então, ele vai estudar todas as áreas. O meu curso é um curso simples. É um curso onde a média é baixa de corte. Eu não vou me matar estudando química e física. Eu vou me matar fazendo aquele basicão bem feito. Porque eu consigo fazer a prova, alcanço a minha média, não preciso mais do que isso e garanto a minha vaga. Roberta, mas tem redação? Tem. Mesma fórmula do bolo. Roberta, se eu não souber sobre o assunto, eu consigo passar na prova de redação? Tranquilamente. Por quê? O que eles olham? Estrutura. Se você sabe a teoria, se você sabe organizar as ideias, você pode falar sobre qualquer coisa. Fazendo um gancho aqui com a fala da professora Roberta, como ela falou, são macetes. E a prova do PAS, do vestibular, na redação, eles sempre te dão o tema da redação em outras questões. E aí é muito interessante quando o aluno ele tem essa perspectiva, ele tem essa noção, porque ele vai lá, por exemplo, temas sobre questões atuais da geopolítica. E lá na geografia, ele te deu um texto que está falando sobre o mesmo assunto. Sem ser aquele texto base, mas é o mesmo assunto. Então, você consegue tirar da própria prova informações para você desenvolver de forma célebre uma redação boa. A estrutura é fundamental,
mas você também conseguir tirar da própria prova instrumentos para você responder, ainda mais com questões dissertativas, né? Questões tipo D. Tem muita gente que tem medo dessas questões tipo D. Gente, vocês têm que ler a prova, porque sempre vai ter texto. E esse texto é um instrumento, né? Então a leitura ela é fundamental. Então, dessa prova, a gente consegue tirar, por exemplo, na redação. A prova vai introduzindo a gente até chegar na redação e a gente ter mais informações que a própria prova deu pra gente. Seria isso? Sim, você não pode levar isso como uma regra, né? Porque senão a gente chega lá e se frustra. Na questão do PAS do Enem, no quesito da redação, sempre cai uma questão voltada para atualidades, né? E aí, os nossos alunos, eles têm que se preocupar com atualidades. Não dá para você se dar as costas para o mundo. Você tem que ler as notícias, você tem que desenvolver um senso crítico, né? De percepção, de saber absorver e saber entender de fato aquelas questões, aqueles mínimos detalhes, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente fala demarcação de terra indígena, né? A gente vê que isso está sendo bem constante. Então, alguns temas atuais, eles são constantes, eles são corriqueiros, né? Então, isso são temas que os professores de redação colocam, né? São temas em potenciais para a redação. Mas a sua prova, ela já vai te ajudar nesse quesito. Porque, geralmente, o tema da redação são temas de outras questões. Na minha cadeira, que é artes, acontece muito a questão da interdisciplinaridade, né? Quando a gente vai fazer o gabarito da prova, tem hora que a minha questão parece que é de artes visuais e é de matemática. Acontece bastante. É uma prova inteira, o texto lindo sobre o Renascimento, Leonardo da Vinci, aí fala sobre a razão áurea, e é quando você fala, meu Deus, vou gabaritar, já sei todo sobre o Renascimento. E aí tem lá um cálculo para você fazer. Olha que legal. Já caí numa dessas. Já caiu? Já. E é muito isso, né? Todas as provas, tanto o Enem quanto o PAS, é uma mistura. Você não consegue separar cada disciplina certinho, bonitinho. Até quando a gente fala das obras, você fala, as obras é arte, então tem que estudar artes. E, de fato, artes cênicas é uma parte que é muito cobrada. Mas a gente tem que lembrar que, assim, eles colocam história, geografia, ciências, uma química ali no meio para dar uma incrementada, né? E o principal, assim, a principal diferença que a gente tem que saber é como essas provas são corrigidas, né? A prova do Enem tem o fator de teoria de resposta ao item. E isso é muito importante a gente entender. O Enem, ele sabe se você chutou ou não. Ou pelo menos ele imagina se você chutou ou não. A UNB, ela não quer saber, gente. Se eu explicar uma coisa para vocês, talvez os professores não tenham contado, é a grande frustração de todos. A UNB, ela quer te eliminar. Ela não quer você lá. Não tem vaga para você. Deixa eu te contar, são milhares de inscritos para 30 vagas. E o Enem, ele quer só verificar o seu conhecimento. A intenção do Enem é te classificar. A da UNB é o quê? Te eliminar. Olha a diferença disso. Então, é claro que o vestibular da UNB, uma errada, anula uma certa. A sua nota despenca se você chuta. Mas ele não quer saber, é bolinha certa ou errada. O Enem, você tem quantas opções de marcação? 5. E para cada uma delas, você tem uma pontuação diferente. E é isso que as pessoas ficam assim, como assim, né? Como é que eles conseguem fazer isso? Eles constroem a questão de forma que se o aluno marcou a letra A, é porque ele conseguiu ler até a metade da questão. Ele entendeu até aqui, fez até esse cálculo, marcou a letra A. Ah, não, ele entendeu o além disso, então ele vai marcar a letra B. Não, ele realmente não sabe nem do que estava falando a questão, ele marcou a letra C. Ah, ele fez com todo o conhecimento, ele marcou a letra D, tá certo. Ah, a letra E, ele fugiu da onde era para ele fazer, ele fugiu do conteúdo. Ele não sabe qual era o conteúdo da questão, ele usou um outro conteúdo, ele marcou a E. E para cada uma dessas tem uma pontuação. Então, o Enem não tem como você olhar uma prova e falar, caramba, errei, acertei, minha nota é tanto. Não dá. Porque tem essa correção por trás. Então, o que acontece no Enem? Ah, você acerta uma questão muito difícil. Por exemplo, a galera da terceira série acerta uma questão de logaritmo, de exponencial. Erra uma questão de fração. O que o Enem vai entender? Você chutou. Exponencial você chutou, amigo. Você não tem como saber exponencial se você não sabe fração. Então, fração você realmente não sabe, é um problema. Agora, exponencial foi no chute. Olha a diferença da prova, ele quer saber o que você conhece. Enem não existe, reprovei no Enem. Você já ouviu alguém falando isso? Reprovei no Enem, não tem essa opção.
Porque, de fato, ninguém reprova no Enem. Tem notas maiores e notas menores. Mas não existe reprovação. Na UNB, ou você é aprovado, ou você não é aprovado. Não é? Então, assim, por isso que a gente fala, primeiro passo é escolhe o curso. Qual curso você quer? Eu quero um curso que é voltado para a saúde? Vai para a área de exatas. Você vai precisar acertar a maior quantidade. Eu quero ir para o curso de humanas? Foca, então, nas suas habilidades que você vai precisar. Quero o NB? Vai focar no PAS, no vestibular tradicional. Não quero o NB, serve qualquer universidade, meus pais estão dispostos a pagar o preço. Vai para o Enem. Porque o leque do Enem é muito maior. Né? Você tem várias chances, não é só uma chamada. Tem uma chamada, não deu para aquele curso, você tem a segunda opção de curso. Não deu para aquele curso, teve uma desistência. Então, olha a quantidade de possibilidades que você tem. E a gente sabe que na idade de vocês, ter mais opções é melhor. Né? Porque você não se frustra tanto. Né? O UNB, assim, sim, não. Então, assim, Glente, é claro, é o meu sonho, vai atrás. Vocês têm 1 ano ainda pela frente. Né? Não é para você não fazer o UNB. Faz, é o seu sonho, faz. Mas faz consciente de que o seu risco, do que o seu empenho, né? O seu processo de estudo vai ser muito mais intenso. Não tem jeito. Né? Não tem como a gente falar, olha, vai lá, faz do jeito que der e vai dar tudo certo, porque não dá. Eles levam muito a sério esse processo seletivo. Porque, de novo, eles não têm vaga para todo mundo. Entende? Então, os melhores vão. Beto, foi por um item. É por um item. A UNB tem casos que é por um item. Que é por 1,0 alguma coisa. Que a pessoa é aprovada ou não. Essa frustração ela é mais comum, né? Quando a gente está fazendo concurso público. Também. Que é 0,2 tu perdeu teu cargo. A gente fala, meu Deus. E é a vida real que vocês vão enfrentar, né? O que a gente tem que lembrar? Na escola, professora, me dá meio ponto aqui, por favor. Acertei até metade da questão. Óbvio, gente, a escola está formando. A escola quer mesmo saber até onde você foi. Na vida real não é assim que funciona. Né? Eu sempre falo para os meninos que na vida real é outro processo. Na vida real você vai ser testado o tempo inteiro. E eles não querem saber se você acertou até aqui. Nem a sua prova eles vão olhar, é a sua bolinha. Por mais que, meu item tá certo, você errou lá na hora e marcou errado. Perdeu. Né? Você não é tratado como um indivíduo, como uma pessoa que está ali se empenhando, não. É um gabarito que conta. E é por isso que a gente fala assim, faz simulado. Vou ter que ir para a escola tarde. Vou ter que ficar ali 3 horas sentado. O seu corpo precisa treinar essas 3 horas sentados. E uma notícia, o Enem são 5 horas e meia sentado no primeiro domingo. 5 horas e meia. Se você é uma pessoa que não consegue nem assistir 4 horas de aula, você não vai fazer o Enem. E sabe por que você não vai fazer? Você vai começar lendo bem aqui, ó. Vai passar um trem bem aqui, você já foi. Aí daqui a pouco alguém abre uma barrinha de cereal. A sua vida acabou ali. Então, simulado é para simular a situação real. E aí a galera vai pro simulado, vou marcar aqui esse trem logo, 30 minutos, tá entregue. Você não simulou a situação. Seu corpo vai chegar lá, você vai aguentar? Não vai. O simular é em casa. A galera que tá empenhada em estudar é em casa. Pai, mãe, é o seguinte, meu quarto tá fechado, eu vou ficar 5 horas sentado lendo. O quê? Não interessa o quê, mas eu vou ficar 5 horas sentado lendo. Se eu levantar para ir beber água, não falem comigo, porque eu tô aqui focado. Porque quando você chega lá, pro seu corpo é uma coisa normal. Você não vai sentir dor, não vai sentir fome, você vai ter a sua aguinha ali do lado. Agora, você nunca fez isso na vida. Você vai chegar lá e vai fazer o quê? Tudo, menos a prova. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. O simular, o preparar é durante o ano. Não adianta, 1 mês antes, professor, me fala aí o que cai no Enem. Não vai dar tempo, gente, não adianta. Pode ir. Fazendo um gancho disso de o que cai no Enem, né? Não só no Enem, mas no PAS também tem aquela famigerada frase que eu acho que todo estudante já escutou, de obra tem grande peso no PAS. E aí a gente vai pro professor de artes. É porque a cadeira de artes a gente corresponde a 30% a 40% da sua prova do PAS. Pouca coisa, Matemática também, tá, gente? Só pra avisar. Então, quando eu chego lá no 2º ano, chego no 3º ano, eu falo, galera, 30% a 40% da sua prova é a minha disciplina. É visuais, cênicas e música. Se você gabarita esses 30% a 40%, é pra você fazer uma nota de corte do PAS no seu primeiro dia, é muito lindo. Nossa, você vai sair, você vai falar, pai, me dá um Kinder Ovo. Eu mereço, eu ganhei meu dia.
Então, assim, nas obras do PAS. No PAS 1, eu sempre indico, faça o PAS 1. Tem muita gente que não faz o PAS 1 e já vai direto pro 2. Então, a prova do PAS 1, a gente tem peso 1. Então, 30% a 40% da sua prova é referente a artes visuais, cênicas e música. Então, quando a gente fala da primeira prova do PAS, né, lá no primeiro ano, a prova ela é muito gostosa de fazer. Eu acho as questões maravilhosas, porque são análises técnicas. Você vai analisar perspectiva, volume, profundidade. Você vai ver a intenção do artista. Então, tipo, é muito técnico. Não é muito interpretativo. O buraco fica mais embaixo quando a gente chega lá no segundo ano. Segundo ano é lindo. Porque no segundo ano, as obras do PAS, elas têm um teor, uma essência mais política, né? Então, envolvem... E eu sempre falo, galerinha, no segundo ano eu já começo a trabalhar isso. Se você pode não gostar de artes, mas você gosta de história, ou você gosta de geografia, ou filosofia, ou sociologia, se você puxar alguma dessas áreas, ou literatura, né? Literatura também faz parte, mas só dentro da cadeira de português. Se você traz isso para a prova de artes, fica muito mais fácil. Por quê? Porque o artista ele é fruto do meio. Começa por aqui. Então, como assim um artista é fruto do meio? Se eu tenho um artista, citar um, o que a gente estava vendo lá no início do ano, Arthur, o expressionismo alemão. Ele mesmo. O Cara. o cara. É esse, é esse. O Munch, o Eduardo Munch, o pintor da obra icônica O Grito. Essa obra foi destruída, você sabia? Não. A gente teve 3 dela. Um maluco tacou fogo. É sério? É sério. Aquela cara de Cheetos lá não agradou todo mundo, não. Caramba. Pois é. Naquela obra, O Grito, quando eu trabalhei com vocês, lembra que eu falei, gente, se a gente traz isso para um cenário atual, os ucranianos, será que os ucranianos conseguem ser otimistas? Será que eles têm uma percepção positiva de mundo? Como é que deve ser esse cidadão ucraniano no contexto de guerra dentro da sua nação? Será que se ele fosse produzir uma obra literária, uma composição musical, uma pintura, uma peça de teatro, essa carga que ele está vivenciando não ia estar presente? Então, se a gente lembra do contexto histórico, social, político e econômico, a gente consegue desmembrar as obras do PAS 2. Então, a gente entendendo o meio, a gente consegue entender um pouquinho da percepção daquele artista. Não é uma regra, né? Porque quando a gente vai caminhando, vocês vão ver isso futuramente agora comigo. Quando a gente chega na arte contemporânea, as coisas ficam mais embaçadas, né? Para você entender a cabeça do artista fica difícil, tem que tomar o todinho sem balançar. Mas voltando, no segundo ano as obras têm um caráter mais político. A gente pega ali, por exemplo, A Redenção de Kant. A gente tem ali uma obra icônica que marca o racismo estrutural e institucional, né? E aí os alunos do segundo ano, eles são colocados assim, tipo, contra a parede sobre questões que até então eles podem não ter tanto interesse de debater ou estudar sobre o assunto, né? Fora das disciplinas que trabalham esses assuntos, né? Questão racial, preconceito, social, enfim. E lá no seu terceiro ano, a gente vai ter a questão das contemporaneidades, né? Das linguagens mais interdisciplinares. Que aí vai envolver artes visuais, cênicas, música, dança, tudo no combo só, uma farofa linda, uma feijoada maravilhosa. E aí o aluno fica sem entender, e o professor também. Assim, então as questões de artes, elas são interdisciplinares, tanto no PAS 1 quanto 2, 2 sobretudo, 3 também. No Enem, sabe qual é legal? Como a professora Roberta complementou, no Enem, a cadeira de artes, a gente cobra mais uma percepção de mundo. A gente vai ter questões que são muito fáceis no Enem de artes, mas é porque vai envolver cultura. Então, quando cai a questão de artes no Enem, geralmente se volta para o Brasil, para questões culturais, para as manifestações artísticas aqui do Brasil. E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem o frevo? Vocês conhecem o maracatu? Sim. Se eu perguntar o nome de 3 artistas negros que têm um trabalho sobre matrizes africanas, você sabe me dizer? Eu teria que estudar um pouco. Pegamos agora. Teria que estudar um pouquinho. Com certeza. E é por isso que quando é uma prova nacional,
são questões mais leves, né? Sim. Eles não aprofundam tanto nisso, porque senão, de repente, o pessoal do Recife ia ganhar vantagem, o pessoal do Sul, se fosse de algo relacionado só à cultura deles, ia ter vantagem também na prova. Então, ela é uma prova muito neutra. Ela pode aparecer as culturas, pode aparecer os conteúdos regionais, mas sempre de uma forma muito superficial. Ou no próprio texto, no próprio gráfico, na própria informação, conter aquilo que precisa para a questão, né? Sim. Mas aí, quando cai uma questão mais complexa, aí eles cobram realmente um estudo, eles são mais criteriosos sobre o tema. Então, por exemplo, cai muito questão de dança no Enem. E quando cai dança, cai geralmente dança contemporânea. Mas o legal do Enem é porque ele te dá texto, né? Ele te cobra uma coisa que você não sabe, mas ele te dá um texto. Então, tipo, ele te ajuda. Eu acho que o Enem, ele é como se fosse o paizão, assim, tipo, das provas. Tipo, não consegue ser tão firme. Aí ele vai lá e te dá um presentear. Vou te ajudar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Mas então, no Enem, seria muito mais comum eu ver, sei lá, uma obra local brasileira do que eu ver o Grito, por exemplo. É isso que você quis dizer? Quando cai uma obra... isso é uma coisa que o Enem faz que eu acho bem interessante, né? Contrapor obras. Você pegar uma obra da gringa e contrapor e contrastar com uma obra brasileira. E pedir para o estudante ter uma interpretação acerca das diferenças das duas dentro do contexto que elas foram feitas. Então a gente pode ter uma obra do Grito e a gente pode pegar um grafite dos Gêmeos que estão fazendo duas críticas ali sobre contextos, né, diferentes, mas que tem uma característica em comum neles. Então o Enem, ele pode fazer isso. Parece quase uma questão de paz, quando você para pra pensar, né? Comparar as duas obras, entender as suas similaridades e você ter que escolher se é certo ou errado. Professora, você tinha falado de nós fazermos simulados para nos autotestar. Eu acabei lembrando de que o Biango, ele fez algo parecido. Em parceria com o SAS, eles fizeram a prova igual ao Enem, simulando o Enem, e não só no contexto da prova, do início da prova até o final dela. Chegar no horário, trazer documento, trazer celular para botar no plástico, professor, todas as anotações no quadro, cobrando tudo exatamente igual ao Enem. O Biango também faz aulões, consegue introduzir o estudante de uma forma bem interessante para se adaptar para essa realidade, né, do país do Enem. Tá, agora a pergunta volta para você. Você como aluno, a sua visualização na sala, você percebeu que teve aluno que não estava preparado para estar ali, que não conseguiu terminar? Você conseguiu terminar a prova? Você conseguiu ficar as 5 horas sentado, centrado, fazendo a prova? Então, bastante interessante. Eu fiz a prova, levei com seriedade até certo ponto. Só que realmente, se você não tem um preparo, você acaba se cansando, desgastando. Aí você percebe que você não está terminando a prova do mesmo jeito que você começou. Por outro lado, tem alunos que estão mais preparados, que fizeram a prova com excelência, fizeram exatamente igual fariam o Enem. É um nível de preparação que vai de cada aluno, de quem tem interesse, de quem vai atrás, mas bastante interessante o jeito que o Biango leva isso ao aluno. Uma coisa que assim, a gente tem pensado e colocado em prática é preparar o como fazer a prova, né? Tem gente que acha que vai começar da questão 1 e vai até a última questão e vai fazer item por item. Na verdade, a gente tem que pensar que é uma prova que você tem um tempo para cumprir. E, de verdade, se o professor está aqui também, ele pode falar sobre isso. Nós que somos professores especialistas em áreas, né, em áreas determinadas ali da prova. De repente, o tempo que você tem para fazer a prova inteira, a gente não consegue fazer a área específica. Para a gente fazer com excelência, com demonstração, com cálculos e tudo mais, nos 5 horas de prova, de repente, eu não faço as 45 questões de matemática. Se eu for fazer demonstrando, provando, fazendo tudo direitinho ali. E vocês têm 5 horas para fazer todas as matérias. Então, não dá. Se a Letícia ela é boa em humanas, ela não vai fazer a prova de matemática primeiro. Porque não faz sentido. Porque ela vai chegar em humanas cansada. Mas também não faz sentido, não sou bom em física, química e matemática, vou direto para elas. Por quê? Porque você já vai olhar e falar, não sei mais nada, você já desanima. Então, você tem que pensar em qual é o seu estilo. O que você faz melhor. Aí eu prefiro ganhar confiança no início. Eu vou para aquelas matérias que eu tenho certeza. Aí eu prefiro já dar uma olhadinha naquelas que eu tenho dúvida, que eu tenho a prova inteira para pensar naquelas questões. E tem gente que faz isso. Tem gente que olha e fala, não sou bom em matemática, professora. Eu leio a prova de matemática,
Porque eu já vou pensando ali em como eu posso resolver aquelas questões enquanto eu faço uma prova de português, de interpretação, que eu já domino. Entende? Então, você tem que se avaliar como prova. É muito bacana o professor falar, olha, faz isso desse jeito que vai dar certo. Mas se o seu raciocínio não for daquele jeito, não adianta. Né? Então, você precisa se conhecer. O fazer o simulado, simular a situação é para isso. Você vai se conhecer. Olha, o primeiro simulado que eu fiz na vida, eu comecei indo para a prova das questões que eu mais gostava. Fui para obras. Resolvi fazer filosofia e sociologia, que eu debati em todas as aulas. Mas eu percebi que eu cheguei em matemática e química cansada e não dei conta nem de começar. Então, na próxima simulado, já vai ser diferente. Entendeu? O simulado é para isso. E a ideia do Biângulo é essa. É fazer a maior quantidade de simulados possíveis. Por quê? Porque quanto mais você simula, vai chegar um ponto que você vai falar, eu já sei a minha estratégia. A minha estratégia de prova é essa. A minha estratégia de prova é levar só minha garrafinha de água. Passei fome. Vou ter que levar uma barrinha de cereal. Vou precisar levantar 2 vezes para ir no banheiro. Então, vou terminar um bloco, vou levantar, esticar a minha coluna e vou voltar. Entende? Mas como é que você vai saber isso? Não é lá na hora. Lá na hora é a verdade, é a vida real. Não dá para simular lá. Né? Lá não é tentativa e erro. Você não vai ter outra chance. Você precisa chegar lá com tudo que você pode. E assim, tipo, quando a gente fala, leva com seriedade o simulado, né? Não sei se já aconteceu com você. Parece ser chato, né? Parece... Professores chato reclamando, pedindo, mas é sério. Mas de fato, é porque tem muito aluno que não leva. Mas é porque ele não tem essa visão de que de fato, você está simulando para o Enem. Ele acha que é só mais uma prova da escola para nada. Se não valer ponto, não vou fazer. Exatamente. Sim, mas é aquela questão, né? Tem muita gente que vive tendo alguns objetivos que são rasos, né? Eu vou para a escola para tirar uma média, para passar de ano, porque eu estou sendo cobrado disso. Né? Falta um pouco de ambição, né? Mas eu acho muito complicado cobrar ambições de crianças e adolescentes, né? Eu não sabia o que eu queria quando eu tinha a idade de você. Então, tipo, como é que eu vou cobrar de vocês uma responsabilidade, assim? Então, quando a gente chega e fala, professor, eu rasurei o meu gabarito. E aí? No dia do pai, se você rasura, perda de questão, né? Então, a gente fala, faz a lápis. Quantos alunos a gente vê que faz a lápis? Né? As dicas a gente vai dando, né? Quando eu preciso ajudar alguns alunos, eu falo, velho, pega uma prova do passe, se tranca no quarto, cronometra o tempo que você fez. Antes de você começar a responder, lê a prova. Uma vez, toda. Lê a prova a segunda vez, toda. Na terceira vez, você começa a fazer. Por quê? Porque você vai ver algumas questões que você vai bater o olho e você vai saber a resposta. Vai ter algumas questões que você vai travar. Nessas questões, passa reto. Deixa pra fazer por último. Por quê? Porque senão você vai ter uma coisa chata chamada estafa mental, que é o cansaço. Então, nessas questões, o mesmo vale pro Enem. Se você trava numa questão dessa, deixa ela por último. Porque essa questão ela vai te demandar mais tempo. E como você tem um prazo para entregar a sua prova, você não tem que começar a preencher o seu gabarito faltando 5 minutos. Entende? Então, eu já preenchi meu gabarito, mas ainda tem algumas questões que eu não fiz. Tenho tempo de prova ainda sobrando. Volta nessas questões. Olha só que diferente. Você já terminou sua prova, você não fez todas as questões, porque algumas são mais complexas. Depois que você já preencheu o seu gabarito, você vai lá e volta. Por quê? Porque você já está assegurado. Eu fiz aquilo que eu sabia, aquilo que eu tinha segurança. Agora eu posso voltar naquelas questões mais complexas e gastar um pouquinho mais de energia. Até porque nas provas não tá, né? Nosso sonho é que fosse assim, de 1 a 20 questões fáceis, de 20 a 40 questões médias, de 40... Não tem isso. Né? Então você precisa ler a prova e ir buscando essas fáceis. Essas que você tem que gabaritar, não tem opção. Se você está competindo, as que são níveis fáceis, você não pode errar. Né? A verdade é essa. E chega a ser até cruel falar com um aluno de 17, 18 anos, não tem o direito de errar, tem que fazer a prova usando tal e tal forma, e tem que decidir a vida aos 17, 18 anos. E a realidade não é essa. O que a gente quer é que vocês assim, tenham um norte, uma direção. Né? E aí, aproveitando só um pouquinho para falar do novo ensino médio, a gente fala muito sobre isso. O novo ensino médio é o quê? É você testar áreas de conhecimento. É você verificar se aquilo te chama atenção, se aquilo é realmente o que você quer. Né? É um teste, é uma aprendizagem. Teve alunos que estão fazendo engenharia, mas de repente agora eu vou para a saúde, agora eu vou para a cidadania. Por quê? Porque não se identificou. Entendeu? Então a ideia é essa. A ideia é que você não chegue numa decisão como essa
cru, sabe? Neutro, sem saber. Né? Você tem uma experiência. Né? Os itinerários servem para quê? Para você ter uma experiência prática. E quando a gente fala em prática, você vai testar, você vai fazer, você vai aplicar aquilo que foi estudado em sala de aula no que você precisa. Ah, eu vou usar numa construção de uma cidade sustentável. Ah, eu vou usar criando uma fórmula aqui específica para curar algo, para testar algo. Então, assim, a gente precisa permitir que vocês se conheçam, que vocês testem. Né? Tem alunos hoje no 7º ano que a gente olha para eles e fala, olha, eu vou fazer arquitetura. Por quê? Gostei de mexer com compasso. Chega na 3ª série do ensino médio, não sabe nem usar o esquadro mais. Por quê? Porque a área de conhecimento do que ele queria mudou. Isso é ruim? Isso é errado? Tem criança que fala que vai fazer veterinária quando é criança. Aí um cachorro morde. Chega no ensino médio, a última coisa que quer é ver um animal. Entende? Então, essas experiências vocês vão ter que passar. Tem alunos que vão entrar no curso, é o curso da vida, é o que sempre sonhou no primeiro semestre. Não era isso que eu queria. Galera, e tá tudo bem. Sabe? É isso que a gente tem que entender. E tá tudo bem, a gente tem uma vida inteira pela frente. O que a gente não quer é que vocês comecem um ano sem direção, sem focar em nada, e cheguem no final do ano, e agora? Né? Então, a nossa ideia é que vocês tenham uma direção. Olha, a minha ideia é essa, professor, como que a gente pode agir? Qual o meu foco para esse nível de curso? Para esse nível de média? Ah, eu tenho essa nota, o meu foco é tirar essa nota. O que eu posso com essa nota? O que eu posso com o conhecimento que eu tenho até agora? Porque a gente sabe que vocês vieram de uma pandemia também. Vocês vieram de 2 anos praticamente em casa, muitos de vocês, ou metade em casa, metade na escola. Os alunos que fizeram vestibular do ano passado, né, não sei se o Luiz acompanhou também, as médias de todos os concursos caíram. A média de todas as provas caíram. Por quê? Porque não é a mesma base. Entende? Então, a galera que está na 3ª série esse ano tem que aproveitar a oportunidade. Vocês estão competindo com muita gente que ficou 2 anos sem estudar. Vocês são de escola particular. Vocês ficaram sem estudar? Ficaram sem aula? Não. Se ficou sem estudar, foi opção. Sim. Mas não ficaram sem aula. Aluno de escola pública, a sua maioria ficou sem aula. Então, assim, a oportunidade de ter a melhor nota, a melhor média, escolher o curso que quiser, é agora. Vocês estão com poucos concorrentes. Gente, eu gostei muito dessa conversa. Acho que deu para tirar proveito de muita coisa. Deu para saciar bastante dúvida e para ter um bate-papo legal. Vocês têm alguma coisa para falar, se despedir? Eu queria só complementar um pouquinho sobre a questão dos itinerários. Galera, uma dica massa, conversa com seus professores, porque eles já têm uma formação, 2 formações, eles já sabem o currículo do curso, eles podem te apresentar um pouquinho, uma percepção um pouco do que você pode estar querendo fazer. Então converse, assim, tipo, é legal. Tipo, professor, como é que é fazer biologia? Né? Como é que é esse mundo aí de biólogo? É massa? É louco? A gente fica rico? Como é que é? Salvo isso, galerinha. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, me sentindo muito mais jovem agora, muito blogueirinho. Obrigado a todos. Quero agradecer vocês e, assim, a gente vai se colocar à disposição. Né? A gente tem alguns conhecimentos de algumas áreas, de algumas universidades, e quem precisar pode contar com a gente, que a gente está aqui para ser o suporte mesmo. Então, de verdade, obrigado por vocês estarem disponibilizando tempo para conversar com a gente. E acho que deu para tirar grande proveito. Então, muito obrigado aos dois. E obrigado ao Biango também por estar dando esse espaço para a gente se comunicar. Mais alguma coisa, Letícia? Aproveitando esse espaço, eu gostaria de convidar todo mundo para a Festa Caipira do Colégio Biango, né? O link para compra do ingresso tá no Instagram do colégio e vai ser dia 11 de junho, lá no Clube da Portuguesa. Para isso, muito obrigada por vocês terem vindo, é um prazer ter recebido vocês aqui e é isso. É isso, obrigado, gente. Queria mandar um abraço pro meu pai, que tá fazendo aniversário, 40 anos. Velhinho já, meu pai, e é isso. Obrigado.